Bom dia a todos e todas. Então, começa aqui a nossa sessão de apresentação de projetos em Química 1, né, nossa QI 132. Nessa sessão, a gente vai ter a apresentação de 5 projetos. Os projetos foram gravados pelos estudantes e pelas estudantes e foram enviados para a gente da disciplina. Eu vou projetar ela para vocês e ao final de cada apresentação, a pessoa responsável pela apresentação vai estar disponível para a gente conversar com ela a respeito do projeto, tá bem? Então, eu vou aqui imediatamente compartilhar a tab, né, da apresentação e vou começar a apresentação da Ana Carolina Ferreira Rames. Oi, meu nome é Ana Carolina Ferreira Rames e esta é a apresentação do projeto que tem como nome Polímeros Biodegradáveis e sua aplicação na agroquímica. Este projeto é realizado por mim sob a orientação da professora doutora Celine Eco Izumi. Para dar início, então, ao foco do projeto, primeiro a gente precisa, então, falar um pouquinho sobre sustentabilidade. O que seria sustentabilidade, né? Atualmente, a busca por essa sustentabilidade ela vem aumentando de forma notável. Ou seja, essa demanda por buscar formas de atender às necessidades que a gente tem hoje, sem causar qualquer prejuízo para o meio ambiente ou para as próximas gerações, ela vem aumentando, vem crescendo. Os três grandes pilares, né, que compõem esse conceito de sustentabilidade, eles são os aspectos econômicos, sociais e ambientais, onde cada um vai contribuir de forma abrangente para que a preservação do planeta e, por assim dizer, de sua natureza, ela seja alcançada da melhor forma possível. Quando a gente estuda, né, ou seja, durante toda a formação de um químico, a gente aprende sobre a importância de ser sustentável, até mesmo em relação às nossas pequenas ações. Isso se deve ao retrato da grande problemática ambiental que a gente observa e que é estampado todos os dias em todos os meios de comunicação. Por exemplo, nas revistas científicas, diversos fatos que vão solidificar esse quadro, eles são dispostos, revelando, por exemplo, a degradação do solo, que é causada pelo descarte inadequado dos plásticos, pela utilização de fertilizantes convencionais, dentre outros fatores, né? A gente precisa então falar um pouquinho sobre os fertilizantes convencionais. Os fertilizantes convencionais, então, a gente sabe que eles são utilizados na suplementação e compensação de certos nutrientes essenciais no solo, e eles vão ter a finalidade, então, de obter um maior desempenho das culturas agrícolas. Um dos fatores que tem maior importância para o crescimento e desenvolvimento das plantas na agricultura é a presença de uma quantidade que é dita satisfatória, de água e nutrientes no solo. E esses nutrientes podem ser retirados muitas das vezes após a remoção dessas culturas através de perdas gasosas ou por extraviação. E estima-se que, né, pesquisas estimam que cerca de 40 a 70% dos fertilizantes que são aplicados no solo, eles são perdidos para o meio ambiente sem que as plantas aproveitem qualquer porcentagem do mesmo. Esses fertilizantes convencionais, né? Eles são produzidos utilizando os polímeros sintéticos, que são os polímeros convencionais, polímeros estes que, apesar de apresentar um resultado satisfatório quando a gente fala do quesito agronômico, eles vão levar à produção de resíduos no solo, bem como um alto custo para os consumidores. Assim, a aplicação desses fertilizantes convencionais de forma excessiva e sem controle no solo vem acarretando sérios problemas ambientais, econômicos e até mesmo energéticos, além de estar relacionado a uma certa contaminação desse solo. Diversos casos de contaminação dos solos por elementos traços que vêm desses fertilizantes convencionais, eles foram relatados no Brasil. Isso gera uma preocupação ainda maior quando a gente fala da presença, né, desses fertilizantes no solo, principalmente quando se trata da utilização desse solo na adubação das plantas que a gente vai utilizar diretamente as plantas ligadas à alimentação humana. O uso, então, desses polímeros ele vai estar frequentemente associado a poucas ou quase nenhuma prática de incentivar a reutilização de descarte adequado e reciclagem, o que vai levar a esse grande problema que a gente presenciou atualmente.
A estimativa, né, das pesquisas é que cerca de 8,9 bilhões de toneladas de plásticos foram produzidas desde o início do século passado e 6,3 bilhões de toneladas deles já se tornaram lixo. Esses fatores já mencionados e o fato da agricultura ser um grande viés econômico para o Brasil faz com que o uso adequado desses fertilizantes seja um dos principais temas que a gente discute nos dias atuais. Devido a esse cenário, né, observado, diversas pesquisas e estudos acerca de novas tecnologias com o intuito de minimizar o impacto ambiental vêm sendo realizadas. Uma alternativa, então, à utilização, uma alternativa encontrada, né, para a utilização dos polímeros orgânicos sintéticos ou polímeros convencionais como matriz na produção de fertilizantes convencionais é o uso dos biopolímeros, polímeros biodegradáveis e polímeros verdes como matriz na produção dos fertilizantes. Além disso, a gente vai focar em outro ponto, que é a utilização dessa nova tecnologia dos próprios fertilizantes, que são os fertilizantes de eficiência aprimorada. Então, é importante falar um pouquinho desses fertilizantes, né? Os fertilizantes inteligentes, ou fertilizantes de eficiência aprimorada, como são denominados, eles são definidos, né? Podem ser definidos como sendo uma nova tecnologia que vai permitir prolongar a liberação dos nutrientes que são necessários no solo. Ou seja, os nutrientes, né, que são liberados no solo, eles vão ser liberados por um período de tempo maior que os fertilizantes convencionais. A utilização desses fertilizantes de eficiência aprimoradas, ela tem sido ligada a diversos benefícios para o meio ambiente, bem como para os aspectos econômicos e fisiológicos. E esses, né, fertilizantes de eficiência aprimorada, eles podem ser divididos em duas classes, os de liberação lenta e controlada e os estabilizados. Os fertilizantes de liberação lenta e controlada, eles subdividem-se em duas classes, em liberação lenta e liberação controlada, que são sistemas onde os nutrientes eles vão ser liberados no solo a uma taxa lenta, ou seja, né, como dito anteriormente, os nutrientes essenciais vão ser liberados de forma gradativa no solo. Assim, é importante ressaltar que esses polímeros que são utilizados como matriz na produção dos fertilizantes que já foram citados, eles podem apresentar mais de uma classificação. Ou seja, eles podem ser classificados como sendo de mais de um tipo. Por exemplo, eles podem ser um polímero verde biodegradável, biopolímero biodegradável, dentre outros. Por isso, a gente tem esse quadro aqui embaixo. No quadro, a gente pode observar que os polímeros convencionais, nenhum deles é de fonte renovável, todos eles são de fontes não renováveis e alguns deles são biodegradáveis. Já os polímeros verdes, a gente pode observar que alguns são parcialmente ou totalmente de fontes renováveis, alguns são parcialmente ou totalmente de fontes não renováveis e apenas alguns deles são biodegradáveis. Já os polímeros biodegradáveis, a gente tem que alguns deles vêm de fontes renováveis, outros vêm de fontes não renováveis e todos eles são biodegradáveis. Já os biopolímeros, a gente observa que todos eles são de fontes renováveis, nenhum deles vem de fontes não renováveis e apenas alguns deles são biodegradáveis. Os biopolímeros, eles são chamados, né, de polímeros naturais e eles são sintetizados a partir de matérias-primas de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, a soja, a celulose, etc. Esse tipo de polímero ele vai apresentar uma grande vantagem a respeito da sua cadeia de produção, já que seus produtos eles vão ser neutros em carbono, o que leva, né, tem como consequência o fato de não produzir os gases de efeito estufa, diferentemente dos plásticos convencionais. No entanto, é importante lembrar que nem todos eles são biodegradáveis, e mesmo levando em conta o fato de serem menos poluentes. Mesmo com muitas vantagens, esses polímeros eles vão apresentar algumas limitações técnicas que vão dificultar a sua processabilidade e sua utilização para produzir certos tipos de materiais. Falando agora um pouquinho sobre os polímeros verdes. Os polímeros denominados polímeros verdes ou biobases, eles são os polímeros que a gente conhecia anteriormente como polímeros convencionais e que provinham de fontes de petróleo, mas que atualmente são sintetizados a partir de matérias-primas de fontes renováveis como a cana-de-açúcar. Os polímeros verdes eles podem ser classificados como biopolímeros, mas apenas uma parte deles pode ser considerada, né, classificada como biodegradável. Os polímeros verdes ou PVs eles vão possuir características semelhantes às dos polímeros convencionais, já que, como dito anteriormente, são polímeros que antes eram sintetizados a partir de fontes fósseis. Tendo isso em mente, né, a gente pode observar que, ao contrário dos biopolímeros, né, os PVs eles não vão ter a limitação da aplicação. Ou seja, eles, assim como os polímeros convencionais, eles vão poder ser aplicados na produção de diversos tipos de materiais, como garrafas, sacolas, filmes, fertilizantes, dentre outros produtos, já que as suas aplicações elas podem ser as mesmas
que as dos polímeros que provêm da resina do petróleo. No entanto, essa semelhança ela vai ser uma faca de dois gumes, já que ao mesmo tempo que ela vai retirar a limitação que os biopolímeros detêm, ela também vai levar a tantos problemas quanto gerados pelos polímeros convencionais, quando a gente fala do descarte dos materiais, descarte inadequado dos materiais. A sua degradação ela vai perdurar por tanto tempo quanto dos plásticos convencionais. Mesmo quando eles são denominados sustentáveis, os materiais que provêm desses polímeros, eles não chegam a ser resíduos que vão minimizar, então, o impacto ambiental que é gerado pela sua degradação, já que o conceito de sustentabilidade que a gente aplica nesse caso vai ser quanto ao menor impacto ambiental que é gerado durante a fabricação de seus produtos e da sua matéria-prima. Por fim, então, nós temos os polímeros biodegradáveis. Os polímeros biodegradáveis vão ser aqueles cuja degradação dos seus materiais vai ocorrer pela ação de micro-organismos, como por exemplo as algas, fungos ou bactérias. E eles podem ser sintetizados a partir de fontes naturais, como os biopolímeros, ou por bactérias. Além disso, a gente também pode obter esse tipo de polímero a partir dos derivados de fontes animais, como a quitina. Então, quando se trata da utilização dos polímeros biodegradáveis com o objetivo de gerar um menor impacto ambiental, os sintetizados a partir de fontes não renováveis são os mais visados, já que a poluição que é gerada na sua obtenção, processamento e descarte vai ser bem menor quando a gente compara aos sintetizados a partir de outras fontes que já foram citadas. E esses tipos de polímeros, ele vem se tornando, então, uma das principais alternativas quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, sejam eles classificados como biopolímeros ou não. Assim, os polímeros biodegradáveis, eles vêm sendo muito visados pela indústria agroquímica, em especial na aplicação desse tipo de polímero nos fertilizantes que a gente já mencionou, que são os fertilizantes de eficiência aprimorada de liberação lenta e controlada. E isso se dá devido à grande necessidade de mudar esse retrato atual da contaminação dos solos pelos fertilizantes convencionais. Assim, devido à importância desse tema e do crescente interesse acerca deste assunto, esse projeto vai propor, então, uma análise da literatura com a finalidade de entender sobre os tipos, propriedades, processamentos e aplicações dos polímeros biodegradáveis, de forma que as tendências atuais de pesquisas e aplicações na agroquímica sejam pontuadas. Além disso, então, o trabalho vai propor caminhos de aplicações importantes para os polímeros biodegradáveis que vêm sendo estudados e que vão contribuir para um desenvolvimento mais sustentável. E tem, então, como objetivos, de forma geral, revisar a bibliografia sobre os polímeros biodegradáveis e sua aplicação em agroquímica. E como objetivo específico, nós temos revisar a bibliografia sobre a definição dos polímeros biodegradáveis, analisar os tipos de polímeros biodegradáveis, bem como as suas propriedades, processamentos e aplicações, e propor tendências e caminhos importantes na aplicação e pesquisa. Então, a respeito da metodologia, é importante lembrar que realizar uma revisão bibliográfica é o mesmo que analisar de forma crítica, ampla e meticulosa os conteúdos de uma certa área de conhecimento. E essa revisão da literatura ela vai ter como objetivo analisar, discutir, conhecer e explicar esse determinado tema a partir dessas bases teóricas que são dispostas na literatura, como trabalhos de conclusão de curso, artigos, periódicos, revistas e etc. Esse projeto, então, ele vai ser realizado por meio de pesquisas detalhadas na literatura acerca do assunto de interesse, onde serão feitas buscas na internet, no Google Acadêmico e nas bases de dados como Cielo, Embrapa, Web of Science, utilizando combinações de palavras-chave como sustentabilidade, fertilizantes convencionais, contaminação dos solos, contaminação dos alimentos, fertilizante de eficiência aprimorada, fertilizante de eficiência lenta ou controlada, polímeros verdes, biopolímeros, polímeros biodegradáveis e outras combinações que estejam relacionadas ao assunto de interesse. Além disso, é importante ressaltar que serão utilizadas suas versões em inglês para a realização das buscas de informações na literatura internacional. A partir, então, dessas buscas, dos artigos, livros, revistas e periódicos, eles serão compilados e revisados de forma que as informações de interesse sejam extraídas e posteriormente expostas na forma do texto de revisão crítica, com o objetivo, então, de enriquecer a pesquisa. No final do trabalho, então, será redigida uma monografia com as principais descobertas e discussões acerca das perspectivas atuais da área. Assim, espera-se, então, que ao final deste projeto de revisão seja possível entender o conceito dos polímeros biodegradáveis e sua importância para o desenvolvimento de técnicas agrícolas consideradas sustentáveis.
assim como promulgar as vantagens de sua aplicação na agroquímica, como, por exemplo, determinar se vai haver uma diminuição do impacto ambiental quando esses vão ser aplicados. De forma geral, então, vai esperar que esse projeto apresente de forma clara as características desses polímeros, assim como suas fontes, sínteses, processamentos e aplicações, por meio de uma revisão bibliográfica. Aqui no cronograma a gente pode observar então que no mês 1 será feita a pesquisa bibliográfica, né? Claro que essa será estendida por mês 2, mês 3 e mês 4, para que todos os trabalhos que sejam publicados nesse período sejam abrangidos. Além disso, será feita a compilação de dados no mês 1, o fichamento, onde o fichamento será feito no mês 1 e no mês 2, a organização e construção de conclusões, que será realizado no mês 2, mês 3 e mês 4, e no mês 4 vai haver a preparação e a apresentação do seminário em questão. Gostaria, então, de fazer alguns agradecimentos, em especial ao professor da disciplina, professor Dr. Gustavo Fernandes Souza Andrade, a minha orientadora, a professora doutora Selimia Koizumi, a Universidade Federal de Juiz de Fora e o Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, além de agradecer a minha família todo o apoio. Obrigada pela atenção. Eu vou, se a Ana conseguir abrir a câmera dela, eu agradeço, e aí a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas. O Renato já tem uma pergunta. Bom, pessoal, bom dia aí a todos, mais uma vez. É sempre bom, né, assistir os projetos 1. Eu confesso que eu esperava, nesses projetos 1, é o primeiro que a gente está assistindo, mas alguma possibilidade que fosse deixado de alguma atividade presencial, né, já que a partir de abril, no próximo semestre, as atividades presenciais já estarão disponibilizadas ou disponíveis, né, de serem executadas no Instituto. Mas pelo primeiro, e eu imagino que os demais ainda continuam nessa linha da revisão bibliográfica. Mas aí vamos conversar um pouco, Ana, sobre a proposta sua proposta, junto com a professora Celi. Inicialmente, dar os parabéns aí pelo trabalho, a ideia é bastante interessante, né? O meu questionamento vai no sentido de que a gente sempre acha que tudo que é biodegradável é bom. Então, será que realmente esses plásticos biodegradáveis são realmente tão bons quanto se vende por aí? Uma outra questão que eu anotei aqui, é quando você fala de revisão crítica, né? O que você chama de uma revisão crítica dentro do projeto? E um terceiro questionamento é sobre a utilização, né? Então, digamos que esse plástico, esse polímero biodegradável realmente seja excelente para a agroquímica, mas o custo disso frente aos plásticos convencionais, né? Eu não me lembro de você ter abordado isso na sua apresentação, mas é uma coisa que eu acho que precisa ser levada em consideração, principalmente quando a gente pensa na agroquímica. A gente tem que olhar o lado, lógico, ambiental, né, desses produtos, mas a gente não pode esquecer o lado custoso desse material, né? Eu cheguei a ver algumas reportagens que falam, inclusive, das sacolas de supermercados biodegradáveis, que elas chegam a ter um valor de quase 3 vezes maior do que as sacolas convencionais. E isso, lógico, que quem vai pagar não é o dono do supermercado, isso quem vai pagar são os clientes, somos nós, né, que estaremos desembolsando mais esse custo nesses produtos. Então, como unir o custo desse produto à vantagem da utilização desses produtos ambientalmente falando? Obrigado aí pela apresentação do trabalho. Eu vou começar pela última e depois, se eu puder relembrar as outras duas, porque a minha internet está meio ruim, então só consegui escutar bem a última. A questão de revisar, né, de forma crítica seria exatamente isso, a relação do custo-benefício, né? Até porque as empresas não vão querer botar o seu dinheiro em uma coisa que seja mais custosa para elas do que é mais barato. Por isso que, atualmente, o mais conveniente para elas é utilizar os fertilizantes convencionais. E também tirar essa perfeição do que a gente tem como polímeros biodegradáveis, como se eles fossem as mil maravilhas. Isso também é uma crítica, porque eles são muito melhores para o meio ambiente, mas não são perfeitos, porque ainda assim eles vão contaminar, vão causar algum
prejuízo, mas não tanto quanto os outros. Então, é sempre em comparação, não é que eles são perfeitos. E o custo realmente é bem mais caro, e por isso que seria uma crítica. Por que é tão mais caro esse tipo de polímero? E mesmo sendo mais caro, será que a longo prazo esse custo não seria menor do que agora? Porque em algum momento, como a gente vê atualmente, a natureza vai pagar e, por consequência, a gente vai pagar. Então, esse custo não seria mais caro do que o que vai sair do seu bolso? Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Não, é por aí mesmo. O custo realmente ele tem que ser levado em consideração quando você utiliza esses Sim. polímeros, né? Porque alguém vai pagar a conta disso no final. Sim. A questão da revisão crítica, né? Eu acho que tem que ter realmente nesses trabalhos. Eu questiono muito os alunos, quando às vezes a gente pega os trabalhos na literatura e acha que aquilo ali é o suprassumo, e não é bem assim. A gente tem que ter, enquanto químicos, e vocês agora já estão no estágio de final de curso, tem que saber ler um artigo, ler uma publicação e saber criticar aquela publicação. Se questionar. Né? Exatamente. E essa questão de realmente de que o plástico, o biopolímero, que a gente vende como uma coisa sempre 100% boa, nem sempre ele é tão boa assim, né? Então, essa visão a gente tem que ter. Mas obrigado, Ana, e boa sorte aí no Projetos 2. Obrigada. Alguém mais quer fazer uma pergunta para a Ana? Eu já fiz muita pergunta, gente, ao longo do semestre. Bom dia, Marconi. Então, eu vou continuar, Ana. Queria te agradecer muito pela apresentação, né, nas atuais circunstâncias que não são fáceis, tá? E aí a gente... Não são fáceis, eu vou esclarecer, a Ana está em Petrópolis, né? E aí a gente parte para a próxima apresentação, se ninguém mais quiser questionar, né? Muito obrigado, tá, Ana? Obrigada a vocês por me ouvirem, tá? Eu imagino que não vai dar para todo mundo abrir a câmera, então eu faço o papel de bater palmas para você. Parabéns. Eu vou, então, partir para a próxima apresentação, que vai ser, na ordem alfabética das pessoas, vai ser a Juliana Alves. E aí, ao final da apresentação dela, a gente pode conversar com ela mais um pouquinho sobre o trabalho. Meu nome é Juliana e este é o vídeo da apresentação da proposta de projeto para a disciplina de Projetos 1. Eu sou orientada pelo professor Dr. Hélio Ferreira dos Santos e o projeto tem como título Modelagem Molecular de potenciais inibidores da componente C3 do sistema complemento. Bom, eu vou começar falando então um pouco sobre o que é o sistema complemento. Em resumo, o organismo humano tem dois tipos principais de resposta imunológica, a inata e a adaptativa ou adquirida. A inata é dada por barreiras físicas como a pele, cílios e pelos de uma maneira geral, mas também envolve alguns processos inflamatórios. A resposta adaptativa, por outro lado, depende da ativação dos linfócitos e envolve um mecanismo de ação de anticorpos. O sistema complemento, então, vai ser um mecanismo de defesa que vai permear entre as duas funções, dependendo da maneira como é engatilhado. Historicamente, o sistema foi reconhecido pela primeira vez no final do século XIX, quando alguns estudos revelaram uma função bactericida no sangue, que foi chamada de alexina, mas que depois foi renomeada como função complemento. Por volta da década de 20, 4 componentes já haviam sido detectados e hoje estima-se que seja formado por mais de 20 glicoproteínas plasmáticas. Essas proteínas, elas possuem uma espécie de ativação de uma ação enzimática em cascata dada pela interação entre elas para a formação de anafilotoxinas que são responsáveis
principais de ativação de complemento, a clássica, a alternativa da lectina, né? As 3 vias elas convergem para a formação da C3 convertase, ou seja, para a ativação da componente C3. Né? No caso da via clássica, o mecanismo de apelação de imunoglobulinas G que se ligam ao componente C1, né, para a formação de um sistema que ativa a componente C4 e a C2. No caso da via da lectina, isso se dá da mesma maneira, mas esse sistema ele é substituído pela própria lectina, né, para a formação, no caso da C3 convertase. No caso da via alternativa, como a componente C3 ela é muito reativa, ela acaba passando por um processo de autoativação. Nesse caso, ela passa por esse processo e ela se liga ao fator B para a formação da C3 convertase dessa via. Nesse caso aqui, ocorre também uma ativação em loop da componente C3. A componente C3 ela é, então, um ponto de convergência das 3 vias, né? A ativação dessa componente é um ponto de convergência dos 3 caminhos. E ela acaba se tornando um ponto estratégico para a intervenção no sistema, né? Mas em que tipo de condição é necessária, então, uma intervenção? Em determinadas condições, a resposta inflamatória ela pode se tornar excessiva e descontrolada, né? Isso acontece muitas vezes por conta de infecções avançadas, porque os gatilhos para ativação se dão pelo reconhecimento de padrões moleculares que são deixados pelos patógenos. Um excesso acaba levando a outro, né, o que pode colocar a vida de um indivíduo em risco por conta do ataque ao próprio organismo. Essa ativação indesejada pode levar a uma série de consequências, desde ataques cardíacos, síndromes respiratórias e doenças autoimunes, e no caso da autoimunidade, também pode ser gatilho para uma ativação indesejada. Né? Então, para regular essa atividade indesejada, o sistema possui reguladores que tentam controlar esses problemas, mas eles nem sempre dão conta de respostas excessivas. Né? É o caso do fator I, está representado aqui na figura 2, que age em cima da componente C3, dividindo-a em seus 2 fragmentos, né? Os fragmentos C3C e C3D, que são inertes, né? Levando a sua inativação. Bom, alguns mecanismos de inibição são estudados e desenvolvidos atualmente, e, em geral, são baseados em sistemas naturais, como no caso dos próprios reguladores, anticorpos monoclonais e também algumas substâncias de defesa que são produzidas por algumas bactérias. O projeto aqui vai ter foco na componente C3, que está sendo representada aqui pela figura 3. Ela é formada por alguns fragmentos. Quando ocorre a sua ativação, é liberado o fragmento C3A, que está sendo representado aqui em vermelho. Ele é responsável por estimular uma resposta inflamatória. Os fragmentos em azul e em verde formam o fragmento C3b, que é constituinte da C5 convertase, que é um complexo proteico que é formado mais ao final da via de ativação. Né? E, no caso, os componentes C3c e C3d que formam o fragmento C3b estão sendo representados aqui, o C3c em verde e o C3d em azul. Né? Eles são separados quando ocorre a sua inativação. Como referência para inibidores, então, vale destacar a compistatina, que é um peptídeo de alta especificidade e que inibe a ativação do C3 independente da via. Muitos análogos da compistatina foram sendo produzidos, desenvolvendo uma melhora no processo de inibição, mas as problemáticas nesse caso se dão por conta da dificuldade em se administrar um fármaco à base de peptídeos, né? No caso das complicações que estão sendo levadas em conta aqui, a quantidade de drogas disponíveis em fase clínica também é muito pequena. Então, além de existir uma dificuldade em se administrar um medicamento à base de peptídeo, também existe uma dificuldade associada ao número de opções disponíveis para o tratamento de ativações indesejadas do sistema. Então, existe uma necessidade de se pensar em novos fármacos mais estáveis e também de menor massa, para contornar, né, substituir e complementar os medicamentos que já se tem. Né? Mas como então se daria a formulação ou a realocação de novas drogas? Bom, desenvolver um medicamento é um processo caro e demorado, mas existem técnicas que podem acelerar isso. Técnicas de química computacional, de varredura e simulações, aqui eu cito o screening virtual, né, o docking molecular,
e a dinâmica molecular também, né? São ferramentas que ajudam a entender os mecanismos de ação do fármaco em questão que está sendo estudado, né? E prever determinados comportamentos dentro do ambiente biológico, por exemplo. No nosso projeto vai ser usada como referência a estrutura 2QKI do Protein Data Bank, né, que mostra a compistatina ligada à porção C3C da componente C3. Aqui vale ressaltar que, como eu disse anteriormente, o fragmento C3C ele não possui uma função inflamatória, ele é inerte, né? Mas ele é um ponto estratégico dentro do processo de inibição, porque alguns estudos sugerem que o epítopo dessa componente esteja justamente nessa porção C3C, né? Justamente nesse fragmento. Os objetivos do projeto, né, se baseiam em 4 etapas, que vão desde a seleção de novas moléculas, que vão ser classificadas nas seguintes classes: análogos da compistatina, similares ao fator B, estatinas e antivirais, né, procurando estruturas semelhantes ao que já se conhece a respeito do processo. Essa seleção das moléculas ela pode variar ao longo do trabalho. Então, aqui as primeiras classes que eu separei foram essas 4, mas isso pode ser variado ao longo do desenvolvimento do projeto. Uma segunda etapa de modelagem da estrutura da proteína C3 disponível no banco de dados Protein Data Bank, né, selecionando a subunidade C3C como alvo principal. Realizar os estudos de docking com os inibidores que foram selecionados e selecionar os melhores resultados para os melhores inibidores para realizar as simulações de dinâmica molecular. Dentre as estratégias de ação, será feita uma ambientação com as ferramentas que vão ser usadas no projeto, justamente para aprimoramento da parte operacional, né, o uso dos softwares de modelagem e para uma posterior melhor análise dos dados que vão ser obtidos. Para os estudos de docking, será utilizado o programa Autodock e para as simulações de dinâmica, o programa Amber 16. Dentre os resultados esperados, espera-se, então, adquirir o conhecimento necessário para a utilização das técnicas de química computacional que vão ser usadas no projeto, além de contribuir com informações que sejam relevantes a respeito da interação entre a componente C3 e os seus inibidores, que possam vir a ser utilizados em estudos futuros mais aprofundados. O cronograma foi, então, separado em 4 meses, dispondo de cada uma das etapas que citei anteriormente. No caso do primeiro mês, a familiarização com as técnicas e a seleção das moléculas que vão ser utilizadas como inibidores. No segundo mês, a modelagem da estrutura da proteína C3 com os dados disponíveis no PDB, né? Os estudos de docking. No terceiro mês, análise dos primeiros resultados que foram obtidos nos estudos de docking, né, com os melhores candidatos para a realização das simulações de dinâmica e as próprias simulações em dinâmica molecular. E o último mês, que foi deixado apenas para análise dos resultados que foram obtidos e desenvolvimento da apresentação, né, e escrita do projeto. Eu queria agradecer, então, ao professor Hélio, que é o orientador do projeto, ao professor Gustavo, que é o professor da disciplina de Projetos 1, aos meus colegas de turma e a todo o departamento de Química da UFJF. Bem, então, estamos de volta. Queria convidar a Juliana para ligar a câmera dela, se ela puder, e aos colegas a fazer perguntas, né? Ficar à vontade para perguntar a Juliana. O professor Renato tem uma pergunta. Oi, Juliana, bom dia. Parabéns aí pela apresentação, né? Minha pergunta vai no sentido da escolha dessas espécies com baixo peso molecular e qual a relação dessas espécies com o fato de você ter maior potencial inibidor nesse trabalho. E eu vi que você escolheu, vocês selecionaram várias espécies, né, possíveis de serem utilizadas, com características bem diferentes uma das outras. Eu queria saber por que essas espécies com características tão diferentes, qual o tempo de vocês têm ideia do tempo de simulação
cada uma dessas espécies que vocês vão investigar, e qual é essa relação entre o baixo peso molecular e o maior potencial de inibição, dentro do que vocês esperam, se isso já está relatado na literatura, ou se é uma coisa que vocês imaginam que deva acontecer. Ok? Ok. Na verdade, eu acho que talvez essa parte ficou um pouco confusa, mas a questão do baixo peso molecular não está associada a um maior potencial de inibição. A ideia, na verdade, é que quando a molécula ela tenha um peso menor, né, se ela for de menor massa, ela vai ser de mais fácil administração. O que se sabe hoje é que, geralmente, o que está funcionando, né, e o que está sendo desenvolvido, o que está sendo aprimorado, são esses análogos da compistatina. Só que a compistatina ela é um peptídeo e, querendo ou não, apesar de ser um peptídeo pequeno, ela ainda tem uma massa considerável. Então, a ideia, na verdade, é procurar substâncias que sejam menores para ver se elas ainda têm esse potencial de inibição, assim como moléculas maiores. Então, a ideia, na verdade, não é associar a menor massa a um maior potencial, mas ver se existem moléculas que têm menor massa e que continuam tendo esse potencial de inibição considerável. As escolhas foram feitas da seguinte maneira. No caso, a gente partiu da compistatina, né? O fator B é uma estrutura que se liga à componente C3, então a ideia é tentar um processo de inibição que seja semelhante a essa ideia. E, no caso, tem umas outras substâncias ali que são realmente diferentes, né? Estatinas e antivirais. Quando a gente olha a estrutura, porque como eram muitas moléculas, eu acabei não colocando na apresentação. Mas quando a gente olha a estrutura dessas substâncias, elas acabam sendo muito semelhantes, né? Os antivirais também. Então, a ideia foi olhar justamente aspectos semelhantes, né? Substâncias que são cíclicas, grupos funcionais que tem em algumas e em outras, então elas são estruturalmente um pouco parecidas. Então, a ideia, na verdade, foi essa. E essa lista ela pode, inclusive, aumentar. No trabalho escrito, eu até coloquei, né, uma lista, né, uma tabela com as que já foram selecionadas, mas a gente está ainda somando as ideias para formar uma lista ainda maior. O senhor perguntou a respeito do tempo, né? Os estudos de docking, eles são mais rápidos, então, assim, em alguns minutos dá para fazer, mas em dinâmica é mais demorado. Então, justamente essa abordagem de fazer primeiro os estudos de docking, selecionar os melhores resultados e utilizar esses que têm essas estruturas que são mais eficientes para fazer os estudos de dinâmica, né? Que são bem mais demorados, né? Não duram alguns minutos. Beleza, Juliana, obrigado. Vi que você está dominando bem aí. Boa sorte aí no projeto. Obrigada. A professora Marconi também quer fazer uma pergunta para a Juliana. Fica à vontade, professor. Bom dia, Juliana. Bom dia aos docentes, discentes aí. Bom dia, Gustavo. Bom, em primeiro lugar, parabenizar você pelo trabalho. Na verdade, eu vejo isso como uma arquitetura molecular, né? Você vem com uma proposta bem desafiadora. Eu acho que está muito aquém de um projeto de conclusão de curso, posto que a proposta leva em consideração a possibilidade, né, de um novo fármaco, um substituinte, né, para fazer o papel que este composto aí que vocês têm abordado como alguns problemas, né, vem realizando. Nesse sentido, como é que vocês pensaram na estratégia dos inputs? Porque aí você tem lá a seleção, se é um sistema que vai... O sítio ativo de ligação vai ser eletrônico, a questão dos ângulos, o ângulo de Edler, ou seja, como é que vocês pensaram nessas questões dos inputs, né? E se isso teve a correlação com o esforço computacional, porque o esforço computacional, muitas vezes, é levado muito em consideração. E também a questão dos análogos, né? Porque você pode ter análogos que você pode substituir um grupo radical e, eventualmente, você pode ter uma resposta, né, muito mais intensa. De repente, vocês não têm nem que se pensar dar um giro de 180 graus e uma molécula totalmente
ímpar em relação a que existe, mas se você propositar substituintes que eventualmente possa ter uma eficiência e uma eficácia maior. Certo. Eu vou responder primeiro a segunda pergunta, né? Na verdade, a segunda pergunta. Eu me embolei um pouco nas perguntas, o senhor pode me repetir? Sem problema. A questão dos substituintes, né? Sim. A seleção de possíveis radicais, pegando essa estrutura que você tem aí, básica. Bom, a gente usou como referência aquela estrutura dos QKI que eu citei. A dos QKI, ela já mostra um sítio de ligação, né? Então, a ideia é justamente usar aquela mesma porção onde está ligada a condustatina naquela estrutura, porque a ideia, na verdade, é que existem alguns estudos que mostram atividades dos fragmentos em separados. Né? Você tem a componente C3, ela é, na verdade, um complexo proteico. Então, ela é formada por fragmentos de proteína, uma estrutura quaternária. Então, a ideia é usar a porção C3C, né, que é o fragmento maior e que é onde se espera, né, se supõe que existe a atividade inflamatória propriamente dita, e essa estrutura ela já estava modelada, entre aspas, ela tinha os espaços vazios, e a ideia é justamente utilizar o mesmo sítio de ligação da compistatina, né, aquela mesma região. O trabalho ele tem uma fase de ambientação, então, assim, muitos detalhes a respeito de como vai acontecer, se vai ser eletrônico, se vai... Esses detalhes muito mais específicos a respeito do sítio de ligação, eu ainda não vou ter como te falar, até porque vai depender das variáveis, né, se isso vai acontecer de fato, ou se a gente vai tentar mudar algumas abordagens, mas, a princípio, a ideia é essa, usar aquela mesma orientação, né? Aquele mesmo direcionamento naquela porção. A segunda pergunta que o senhor fez foi? Em relação do planejamento experimental, né? De como vocês vão levar em consideração os parâmetros, né? E se existe um planejamento experimental. Eu falo isso porque eu já fiz alguns trabalhos com o professor Hélio, levando em consideração isso, né? Utilizando planejamento de experimentos para testar o ângulo de Eredro, né? A posição dele, se era maior ou menor, se o ângulo era de 180, um outro né, valor em graus, ou seja, como é que vocês pensaram, ou isso já não chegou nesse momento ainda? Vocês estão fazendo brainstorm aí destas possibilidades. Porque, assim, esse planejamento ainda não foi feito. Tanto que, como eu falei, no cronograma tem a parte de ambientação. Eu nunca mexi com técnica em química computacional, né? Então, vai ser justamente esse o desafio. Quando eu escolhi o tema do projeto, eu queria juntar um tema que eu gostava de estudar, que é o sistema complemento, com uma técnica que fosse... de importância para mim, para agregar a minha formação. Então, a ideia foi justamente isso. Eu nunca mexi com esse tipo de técnica. Então, para mim, eu estou começando a caminhar nesse sentido. Esse planejamento ainda não foi feito. Ele vai ser feito mais para frente no desenvolvimento do projeto, principalmente naquele primeiro mês. Mas, enfim... É isso. A ideia, na verdade, agora, quando a gente fez a proposta, era entender melhor o funcionamento do sistema complemento, porque não existe uma literatura pesada, não existe uma quantidade de conteúdo significativa a respeito desse sistema. Né? Eu falei que existem cerca de 20 glicoproteínas, né, que formam o sistema inteiro, mas isso também é assim, uma suposição, né? Não se sabe, não se tem um conteúdo muito aprofundado a respeito disso, também por conta da dificuldade que se tem em estudar esse tipo de sistema. É um sistema muito complicado, é um sistema muito complexo. O próprio professor Hélio está, junto comigo, aprendendo um pouco do que é esse sistema. Então, assim, em um primeiro momento, o foco foi mais esse, entender como que o sistema funcionava, e aí, mais posteriormente, a gente vai fazer o aprofundamento a respeito desses detalhes técnicos, né, experimentais. Não, fico extremamente feliz de ouvir isso, porque é um desafio. Então, você está se propondo a
encarar um desafio, né? Aprender, né? Junto com o seu orientador, novas ferramentas, né? E aplicar. A questão é essa, né? Esse período, né? Esse período, o que você acha? Muito curto, muito longo? Vocês vão meio que fazer um recorte do que está sendo proposto? Ou é possível avançar de maneira tranquila dentro desses objetivos que foram propostos? No começo, quando eu fiz a proposta para ele, eu falei assim, professor, eu quero estudar isso aqui. E aí, nas nossas primeiras conversas, essa foi uma das perguntas que eu fiz, né? Vai dar tempo? Dá para fazer? Dá para fazer tranquilo? A princípio, sim. Né? A princípio, a gente vai conseguir fazer o trabalho de maneira tranquila, o cronograma ele vai ser cumprido de maneira como foi proposto. Então, assim, a ideia é de que dê tempo. Né? Tomara. Bom, parabenizo mais uma vez, como disse, né, no começo da minha fala, é uma proposta que vai aquém de um trabalho de conclusão de curso, né? É um trabalho que está a nível de um projeto de mestrado, que está até de uma proposta de um doutorado. Parabéns aí pela coragem, né, pela iniciativa e boa sorte, ok? Obrigada, professor. Obrigado, professor Marconi. Vamos, então, prosseguir com a sessão, mas antes eu queria agradecer a Juliana pela apresentação, pela participação da sessão e dar aqui a minha salva de palmas solitária para você, Juliana. Parabéns. Obrigado. Obrigada, professor. Vamos, então, para a próxima apresentadora, que é a Paola. Eu já vou passar, então, a apresentação dela. Sou Paola de Oliveira Velasco e fui orientada pelo professor doutor Alexandre Cunha no projeto cujo título é Síntese e caracterização de complexos de íon vanadil com derivados da 4,7 de cloroquinolina. Introduzindo o tema deste projeto, temos, de acordo com a literatura, que os compostos inorgânicos possuem grande aplicabilidade na medicina, especialmente aqueles contendo metais de transição. Dessa forma, as atividades exercidas por íons metálicos nos meios biológicos têm estimulado a pesquisa e o desenvolvimento de compostos inorgânicos como agentes terapêuticos. A interação entre um íon metálico e um ligante dá a possibilidade de se obter composto com uma ampla variedade de números de coordenação, estados de oxidação e geometrias. Tudo isso permite obter estruturas moleculares que possuem um amplo espectro de reatividade e isso deve ser bem explorado. Complexos metálicos com ligantes orgânicos têm atraído considerável atenção das linhas de pesquisa, pois eles detêm amplas aplicações biológicas. Na literatura, há estudos que comprovam que associar ligantes orgânicos a metais de transição tem demonstrado um resultado antiparasitário, antibacteriano e antitubercular bem satisfatório. Sabendo disso, os estudos químicos envolvendo o íon vanádio e ligantes orgânicos vêm sendo realizados e impulsionados, uma vez que o íon vanádio está presente em diversos sistemas biológicos. Falando agora em específico sobre a química do vanádio, este é um metal de transição do grupo 5 da tabela periódica, que é muito abundante e se combina com a maioria dos não metais. Os seus estados de oxidação podem variar entre 3- e 5+, porém, em química de coordenação, o vanádio nos estados de oxidação 4+ e 5+ são os mais analisados. Este elemento ele é capaz de formar óxidos anfóteros e um exemplo disso é o íon vanadil, ou óxido vanádio, que é particularmente estável e em solução aquosa possui coloração azul. Estudos revelam que os complexos de vanádio possuem amplo espectro de uso biológico, tendo propriedades antiparasitárias, alta atividade contra a malária, amebise, doença de Chagas e leishmaniose. Essas propriedades devem-se provavelmente à inibição de enzimas específicas do parasita, induzindo a geração de espécies radicais de oxigênio e interação com o DNA.
Um estudo recente muito importante para esse projeto foi a análise biológica do complexo formado pelo íon vanadil e derivados do estilbeno. Nesta imagem ao lado, observamos a síntese desse complexo, onde os reagentes foram os derivados do estilbeno com sulfato de óxido vanádio hidratado. Este complexo, analisado neste estudo, acabou apresentando uma atividade leishmanicida promissora. Pensando em outras moléculas propícias, ou seja, que seriam capazes de se coordenar ao íon vanadil e que já possuem atividade biológica descrita, temos a 4,7-dicloroquinolina. Esse composto pertence ao grupo das quinolinas, que é um grupo estruturalmente variável e que apresenta um grande interesse sintético, uma vez que já foi evidenciada a sua atividade contra a malária e também contra a leishmania. Destaca-se que a atividade anti-leishmania dos compostos quinolínicos está diretamente relacionada com a presença dos grupamentos aminos nessas estruturas, sendo eles então de grande importância, e por esse motivo neste projeto os derivados da 4,7-dicloroquinolina serão a partir da etileno-diamina e da 1,3-propano-diamina. No presente estudo, 2 derivados específicos da 4,7-dicloroquinolina serão sintetizados, usando a etileno-diamina e a 1,3-propano-diamina como grupos modificadores da estrutura, e posteriormente serão sintetizados os complexos com o íon vanadil. Nesta imagem temos os esquemas dessas sínteses, onde o N igual a 1 é para etileno-diamina e o N igual a 2 é para propano-diamina. Espera-se que a síntese desses complexos ainda desconhecidos tenham aplicações químicas e biológicas, uma vez que os seus reagentes já apresentam essas atividades. Neste momento, os complexos obtidos serão submetidos a métodos de caracterização e análises químicas. Os objetivos desse projeto serão a síntese e a caracterização dos complexos de íon vanadil com os derivados da 4,7-dicloroquinolina previamente sintetizados. Esses complexos serão analisados quimicamente através de análises elementares e métodos espectroscópicos, sendo eles na região do infravermelho e na região do ultravioleta visível. As metodologias que serão utilizadas para que se alcance os objetivos almejados neste trabalho envolverão a síntese dos ligantes através de reações de substituição nucleofílica aromática, a síntese de complexos de vanadil, a análise elementar e a caracterização espectroscópica dos complexos obtidos na região ultravioleta visível e na região do infravermelho. Para a síntese dos ligantes, propõe-se a síntese de 2 derivados aminoquinolínicos, via reação de substituição nucleofílica aromática na posição 4 do anel quinolínico. Nesta figura, temos essa síntese representada, onde a 4,7-dicloroquinolina irá reagir ora com a etileno-diamina e ora com a propano-diamina, e resultará assim em seus 2 derivados. Será uma reação direta entre as soluções dos reagentes em solventes apropriados. Neste caso, as aminas serão utilizadas como nucleófilos devido ao par de elétrons não compartilhados sobre o átomo de nitrogênio, que permitirá o ataque ao carbono eletrofílico da 4,7-dicloroquinolina. Será utilizado para acompanhar o segmento dessa reação a cromatografia em camada delgada, e ao término o solvente será retirado por filtração ou rotaevaporação. O produto obtido será purificado por recristalização. Para a síntese do composto de coordenação proposto, teremos uma reação direta, como mostra a figura, entre a solução do ligante previamente sintetizado e a solução do sulfato de óxido vanádio. A solução reacional resultante será mantida em repouso para a precipitação do complexo, e em seguida o produto será filtrado e seco num dessecador a vácuo. As análises elementares de carbono, hidrogênio e nitrogênio
serão feitas a partir das amostras sólidas dos complexos sintetizados e serão realizadas neste equipamento representado na figura. Equipamento este presente na Central Analítica do Departamento de Química da UFJF. A caracterização espectroscópica dos compostos sintetizados será a partir da espectroscopia no infravermelho e da espectroscopia no ultravioleta visível. Falando primeiramente sobre a espectroscopia no infravermelho, temos que ela medirá a absorção da radiação infravermelha pelas ligações químicas do composto analisado. As alterações no momento dipolar da molécula em questão permitirá que as vibrações moleculares absorvam a radiação infravermelha, resultando em diferentes bandas no espectro. As vibrações poderão ser classificadas como estiramento e deformações angulares. A correlação entre a estrutura da molécula e as frequências na qual ela absorve a radiação infravermelha permitirá, então, a elucidação da estrutura do composto analisado. Os métodos de amostragem utilizados nesta etapa poderão ser por transmissão, na forma de pastilha, e também por reflexão, através do método de reflexão total atenuada. Já no caso da espectroscopia no ultravioleta visível, serão analisadas as absorções de radiação eletromagnética na região do ultravioleta visível e essas absorções resultarão em transições eletrônicas, e essas excitações serão medidas por absorbância. Com esses dados, será possível, então, identificar o número de oxidação do íon metálico e também a geometria do composto em questão. Para esta análise, trabalharemos com uma solução da amostra, onde o solvente, preferencialmente, será a água. Os resultados esperados com o desenvolvimento deste projeto envolve, primeiramente, a minha familiarização com as técnicas de síntese e caracterização de complexos, a obtenção dos derivados da 4,7 de cloroquinolina, no caso dos ligantes, a possibilidade também de análises espectroscópicas e elementares dos complexos obtidos e espera-se também a obtenção, no fim das contas, de informações químicas relevantes a respeito desses complexos que foram sintetizados. O cronograma de atividades para este projeto está dividido entre 4 meses. Estes meses fazem parte do primeiro semestre letivo do ano de 2022. A revisão bibliográfica será realizada durante todo o semestre. A síntese dos ligantes e a síntese dos complexos serão realizadas durante o primeiro e o segundo mês. A análise elementar será realizada no segundo mês e a caracterização espectroscópica será realizada durante o segundo e o terceiro mês. Já a redação do relatório e a apresentação dos dados obtidos serão realizados durante o 4º mês do semestre. O descarte de resíduos produzidos na fase experimental desse projeto serão os resíduos líquidos contendo o íon vanadil. Estes deverão ser armazenados em recipientes específicos disponíveis no Laboratório de Química Bioinorgânica e de Cristalografia. Estes recipientes serão então recolhidos por empresas especializadas para o seu devido tratamento e descarte, conforme as normas da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esta então foi a apresentação sobre o meu projeto. Gostaria de agradecer primeiramente à Universidade Federal de Juiz de Fora e o seu Departamento de Química pela oportunidade. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Alexandre Cunha, e também agradecer ao docente dessa disciplina, Gustavo Andrade. No mais, obrigada a todos pela atenção. Então, eu convido a Paola, se ela puder ligar a câmera, e aqui eu vou fazer um esclarecimento ao professor Renato. Eu não fiz durante a fala da Ana Carolina, para não interromper a discussão. A gente tem, então, nesse semestre, tanto projetos que são já de cunho experimental, prevendo que a gente vai poder mesmo retornar, e alguns projetos que são que vão envolver
a revisão bibliográfica, né? A gente deu essa liberdade justamente pensando nas incertezas que a gente tem aí pela frente. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Paola, feito esse esclarecimento? O professor Marconi levantou a mão. Professor Marconi, fica à vontade. Olá, Paola. Parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho. Uma dúvida, na verdade, né? Você está aumentando o caráter hidrofóbico, não é isso? Desses derivados, né? Quando você faz a proposta dos derivados, eu penso, me corrija se eu estiver errado, que você está aumentando o caráter hidrofóbico. Isso tem a ver com a facilidade de passar na membrana celular? Existe esta pegada, ou seja, esta ideia ou não? Seria uma outra possibilidade aí de atuar, né, como antimalárico, na verdade, para tratamento de leishmania e também, né, se não me engano, tuberculose, é isso? Então, essa parte da análise biológica não é o foco do projeto, mas essa ideia, né, de trabalhar com os grupamentos aminos é mais por já estar na literatura, né, que essa atividade está relacionada com os grupamentos aminos, né? Então, não é o objetivo, porém, é uma possibilidade, né, que deveria ser analisada futuramente. Uhum. Porque normalmente quando se pensa nessa arquitetura molecular, se pensa, né, da molécula ser mais eficiente para atingir o sítio ativo, né, onde ela vai atuar. E muitas vezes, uma das barreiras é justamente a membrana, né? Membrana ou parede celular, que tem esse caráter, né? Hidrofóbico, muitas vezes tem que romper essa barreira para poder chegar, né, e o fármaco ter essa atividade. Mas era só uma curiosidade mesmo. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente, para a gente conversar com a Paola? Bom, se a gente não tem mais dúvida, eu vou, então, agradecer novamente a Paola por ter chegado ao fim da disciplina e lutado aí junto com todo mundo, né? E fazer aqui a minha salva de palmas solitária para você também, Paola. Obrigado pelo trabalho todo durante o semestre. Eu que agradeço. E vamos, então, continuar a nossa sessão. Agora, na nossa ordem, vai ser o Pedro, que eu vou passar a apresentação para vocês. Ei, pessoal, vou apresentar sobre o meu projeto que diz respeito sobre o impacto da química no mercado. Então, muito sobre analisar soluções inovadoras para problemas de gerenciamento de resíduos em Juiz de Fora. Esse projeto está sendo orientado pelo professor Marconi e executado por mim. E aí, fazendo uma contextualização sobre a temática e por que, de fato, esse tema é importante ser trabalhado, no ano passado, em 2021, o IPEA, que é um instituto de pesquisa, onde mostrou que o Brasil se apresenta como um dos países que mais gera resíduos sólidos atualmente no mundo. Além disso, esses resíduos eles são despejados muitas vezes a céu aberto, queimados ou até mesmo lançados em esgotos. E aí isso acaba causando vários problemas, como a contaminação de solos, cursos d'água e lençóis freáticos também, além de várias disseminações de doenças. E aí, trazendo um pouco mais sobre o panorama de resíduos sólidos no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2018, a gente teve que de 79 milhões de resíduos sólidos urbanos gerados, 29,5 foram despejados em aterros e em lixões, 6,3 não foram coletados e só 43,2 de fato foram coletados
adequadamente. E aí, analisando um pouco mais sobre a cidade de Juiz de Fora, tomando como base o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a cidade atualmente apresenta uma geração de resíduos no município de 1.160 toneladas ao ano, com a maior parte desses resíduos sendo gerada pelo próprio âmbito privado. Cerca de 49,5% são vindos das indústrias, então é onde a gente mais tem resíduos sólidos sendo gerados, 20,6% das construções civis, 12,2% relacionado a atividades ali de cultivo, agricultura e pecuária, 10,5% advindos de resíduos sólidos domiciliares e 5,3% da limpeza urbana e 1,9% de outras fontes. Esses dados foram tirados do Plano Municipal em 2018, mas um ponto bem importante da gente analisar dentro desse projeto é também a influência da pandemia, que a gente sabe que tiveram vários resíduos hospitalares, por exemplo. Então, é algo que a gente também vai estar analisando dentro desse projeto para ver se essas porcentagens também mudaram, obviamente conversando ali com as partes interessadas e órgãos responsáveis. E aí, sabendo da importância do tema para um ambiente muito mais sustentável, a gente vai ter o intuito de estudar soluções através de referências bibliográficas de pesquisas universitárias nacionais e também essas reuniões com empresas e com o poder público para, de fato, analisar os problemas existentes e criar soluções a partir do fortalecimento da relação entre universidade, empresa e governo. Então, tirar, de fato, as pesquisas do papel, conseguir ter uma relação muito mais forte do que a gente faz dentro da universidade, se relacionando com o governo e com as empresas. E aí, como que se dá essa relação? Basicamente pelo conceito da tríplice hélice, onde as universidades são basicamente os agentes que promovem a inovação e o conhecimento, as empresas elas aplicam essas soluções no mercado e o governo funciona como agente facilitador, incentivando a pesquisa e reduzindo todas as burocracias que forem surgindo para a implementação dessas inovações tecnológicas. E aí, falando um pouco mais sobre o objetivo em si do projeto. O objetivo geral é basicamente analisar soluções inovadoras desenvolvidas nacionalmente na área da química para problemas de gerenciamento de resíduos na região de Juiz de Fora, visando relacionar esse potencial tecnológico das universidades com a própria relação ali com as indústrias químicas e o governo. E trazendo um pouco mais sobre os objetivos específicos, a gente vai primeiro analisar os problemas que a gente tem dentro da cidade em relação ao gerenciamento de resíduos, explorar como que é feito todos esses processos hoje dentro da cidade, então, tanto vantagens e desvantagens que existem hoje, analisar um pouco mais sobre o ecossistema de mercado da região, então, como que se dá hoje o relacionamento das indústrias, do governo e das universidades na cidade de Juiz de Fora, e, por fim, sugerir algumas possíveis soluções através desse potencial tecnológico que a gente já tinha comentado, de forma a impulsionar esse empreendedorismo e a própria aplicabilidade das pesquisas universitárias. E aí, como que vai ser feito esse processo, de fato, de colocar esses objetivos em prática? Trazendo um pouco sobre a metodologia do Design Thinking. O Design Thinking é basicamente uma abordagem inovadora que se baseia em processos de design para integrar as necessidades das pessoas e as possibilidades da tecnologia.
Basicamente, o Design Thinking ele foca no usuário, nas pessoas. Então, dentro do Design Thinking, tem muitas reuniões, muita conversa, muita coleta de percepções e dados para a gente conseguir, de fato, atacar o problema principal relacionado àquele tema. E aí o Design Thinking ele se baseia em momentos de divergência e de convergência de pensamento, seguindo a representação do duplo diamante, que é o que está representado aí também dentro da tela. Então, nas fases de divergência, a gente vai focar em buscar muitos dados, muitas percepções. Então, tanto na fase de descoberta, onde a gente vai procurar muitas percepções e muitos dados para conseguir aprofundar um pouco mais no problema, e na fase de elaboração, a gente vai buscar muito mais soluções através de um brainstorming. Então, muitas ideias, muitas soluções que possam ir vindo. E na fase de convergência é exatamente o momento de focar. Então, no primeiro diamante, a gente tem focado no problema. Então, a gente abre esse diamante na fase de descoberta para coletar muitas percepções e muitos dados na fase de definição para, de fato, achar a causa raiz. Então, é o momento de focar. Depois, no segundo diamante, a gente foca na solução. Então, na parte de elaboração, a gente abre o diamante novamente para conseguir explorar soluções através dessas pesquisas universitárias nacionais. E na fase de entrega, é um outro momento para focar. Então, é muito uma fase de validação, de conseguir, de fato, analisar essa aplicabilidade de todas as ideias que a gente levantou. E aí, falando um pouco mais o que vai ser feito em cada etapa dentro dessa metodologia. Tendo primeiro a fase de descoberta, que é uma fase de divergência, de muitos pensamentos, de muita coleta, vai ser o momento de coletar percepções e dados sobre os problemas vivenciados na cidade e explorar como que estão sendo feitos esses processos de gerenciamento de resíduos em Juiz de Fora. Então, vai ser basicamente um momento de fazer muitas reuniões e pesquisas com a Prefeitura de Juiz de Fora, instituições reguladoras de gerenciamento de resíduos na cidade. A gente tem o próprio Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Juiz de Fora, que é o DENLURB, e também com empresas e indústrias ali do ramo da química. Depois, no segundo momento, vai ser a fase de definição. Então, agora que a gente vai ter muitos dados, muita conversa, muitas percepções sobre tanto os processos, tanto o que Juiz de Fora está vivendo em relação a essa temática, vai ser o momento de sintetizar e analisar as informações coletadas através da organização dessas percepções por meio de um mapa mental para conseguir definir a causa raiz. Depois, no momento de elaboração, vai ser outro momento de divergência, de gerar o máximo de soluções para os problemas mapeados, através dessas referências bibliográficas de pesquisas universitárias nacionais em relação àquela temática que a gente já definiu a causa raiz. Depois, o momento de entrega vai ser o momento de validar e receber comentários. Então, validar com essas partes interessadas, tanto a própria UFJF, quanto o governo, quanto empresas, a fim de selecionar quais que, dentre aquelas soluções, vão ser, de fato, priorizadas e apresentam maior aplicabilidade e viabilidade dentro do mercado. E aí, falando um pouco mais sobre os resultados esperados. Basicamente, os resultados esperados são de encontrar problemas relacionados à geração de resíduos na cidade de Juiz de Fora e analisar também soluções para resolver esses problemas através do potencial tecnológico das universidades e da relação com indústrias e governo. E aí, trazendo um pouco mais sobre o cronograma de execução desse projeto, dividido em 4 meses. No primeiro mês, eu vou fazer muito ali o contato com órgãos responsáveis pelo gerenciamento de resíduos em Juiz de Fora, além de pesquisas
sobre a temática dentro da cidade. Então, vai ser muito essa primeira fase de descoberta ali do duplo diamante, o momento de divergência. No segundo mês, vai ter um momento de análise das informações coletadas e a definição da causa raiz, que é aquela parte da definição da metodologia do Design Thinking. Depois, o momento de novo de divergência. Vai ser um momento de conseguir fazer essa pesquisa de revisão mesmo bibliográfica de pesquisas nacionais para o mapeamento de soluções. E, no terceiro mês, essas pesquisas também ainda vão ser feitas. Já no terceiro mês ainda, vai ser o momento de fazer a validação também das soluções com as partes interessadas. E, por fim, no último mês, conseguir fazer a escrita e a apresentação do projeto. E, por fim, dando tempo, de fato, e a gente tendo uma solução que, de fato, seja aplicável ali dentro do mercado, a gente vai enviar uma proposta para esses órgãos responsáveis. Então, tirar esse projeto do papel para ele servir de contribuição para essa problemática dentro da cidade. Por fim, queria agradecer também o professor Marconi por estar me orientando dentro desse projeto, o professor Gustavo também, por todos os feedbacks e orientações para a construção também desse projeto, e aos meus colegas também de disciplina de Projetos 1, que a todo momento estiveram dando feedbacks e pareceres sobre tudo que foi escrito. Muito obrigado. Bom, então, de novo, queria convidar agora o Pedro, agradecer a apresentação e convidar também os colegas a fazer perguntas se considerarem interessantes aí para ele. Parabéns, Pedro. Alguma pergunta? Pedro, eu tenho uma pergunta que eu não fiz para você durante o semestre. Como que você considera que vai ser a sua capacidade de conseguir essas reuniões com os diferentes órgãos que você propõe aí no seu projeto? Como você acha que vai ser a possibilidade disso efetivamente acontecer? Boa, perfeito. Eu estava até conversando com o Marconi em uma das últimas reuniões que a gente teve. A gente já conseguiu alguns contatos, então a gente tem alguns contatos, tanto já da prefeitura, quanto dentro da universidade ali, da parte de sustentabilidade, como algumas empresas também dentro de Juiz de Fora. Então a gente pode citar a própria Cesama, que a gente tem um contato muito mais fácil ali, com a empresa como um todo, a GTA Alimentos e outras empresas e indústrias também. Então, a gente já conseguiu contato com algumas, mas tem outras que, obviamente, por conta de disponibilidade, daria para a gente enviar, por exemplo, um formulário por e-mail e coletar algumas respostas e não fazer, de fato, uma reunião. Então, a gente sabe que vai ter algumas variações por conta da disponibilidade dessas pessoas, mas, enfim, a gente acredita que seja dividido mais ou menos assim. Alguns a gente vai conseguir fazer as reuniões e outros vai ser mais na base do próprio formulário mesmo. Tá legal. Obrigado. Nesse meio tempo, alguém pensou em alguma coisa para perguntar ao Pedro? Bom, se não, eu acho que a gente pode, então, agradecer de novo ao Pedro por todo o trabalho aí ao longo do semestre, pela apresentação. Fica a minha salva de palmas. Parabéns, Pedro, obrigado. Obrigado. E aí a gente parte para mais uma apresentação
né, que vai ser a nossa última apresentação da sessão, que é a apresentação da Sofia. Eu vou passar, então, a apresentação da Sofia para vocês. Eu sou Sofia Guerson e esse projeto é para disciplinas de Projetos em Química 1 e eu vou falar do projeto Caracterização da complexação de potenciais metalofármacos por espectroscopia Raman, orientado pelo professor doutor Gustavo Fernandes Souza Andrade. Começando a falar sobre a espectroscopia Raman, essa é uma técnica de espectroscopia vibracional. Então, as bandas observadas no espectro são resultado dos modos vibracionais ativos da molécula. E a particularidade dessa técnica está na forma como essas moléculas são excitadas, que ocorre pelo espalhamento inelástico da radiação eletromagnética monocromática, que é conhecido como espalhamento Raman. Essa radiação incidente, ela causa uma mudança no dipolo induzido da molécula, e é essa variação que resulta no sinal observado no espectro, nas bandas. E essa técnica é muito utilizada na caracterização de moléculas, porque ela pode oferecer informações sobre as ligações intramoleculares pelo valor das frequências observadas, sobre a simetria da molécula pelo número de frequências observadas e também pode fornecer informações sobre a geometria da molécula e também pode diferenciar a configuração de isômeros cis e trans. Continuando falando sobre a espectroscopia Raman, ela muitas vezes é comparada com a espectroscopia de absorção da região do infravermelho, por ambas serem espectroscopias vibracionais. No entanto, são técnicas muito diferentes. Como já foi dito, no espectro Raman é utilizado o espalhamento Raman como modo de excitação da molécula. Na espectroscopia no infravermelho, ocorre a absorção da radiação eletromagnética na região do infravermelho. Além disso, os sinais observados no Raman são devidos à variação do dipolo induzido da molécula. Já no infravermelho, é devido à variação do dipolo intrínseco da molécula. Por isso, as moléculas têm que ser assimétricas para que os seus modos vibracionais sejam ativos no espectro infravermelho, o que não é necessário no espectro Raman. Dessa forma, os modos vibracionais ativos de uma molécula, eles podem ser ativos em ambos os espectros ou em apenas um deles. O equipamento utilizado para a obtenção dos espectros Raman é o espectrômetro Raman, e a sua instrumentação é moderna e facilmente manuseada, e não necessita de grande volume de amostra se comparado com outras técnicas por conta da concentração do feixe laser utilizado. Além disso, a amostra não precisa de quase nenhum preparo, podendo ser colocada direto no espectrômetro, poupando tempo na análise. E é uma técnica não destrutiva, então muitas vezes a amostra é totalmente recuperada ao final da análise. Essa técnica ela tem sido muito utilizada na indústria farmacêutica, na análise de água e na ciência forense. O mais interessante para esse projeto é que a espectroscopia Raman muitas vezes pode oferecer sinais específicos com relação à ligação de complexação de complexos de coordenação. Então, o interesse na utilização dessa técnica para esse propósito vem do fato de que a ligação metal-heteroátomo de compósitos de coordenação ela é observada em regiões de baixo número de onda no espectro. Então, a técnica mais usada, que é a espectroscopia de absorção na região do infravermelho, ela muitas vezes não é a mais adequada, porque ela consegue observar regiões de 400 cm-1 a 4.000 cm-1 no espectro. E essa ligação de coordenação muitas vezes ocorre em 400 cm-1 ou em regiões mais baixas do espectro. Então, a espectroscopia Raman ela permite a observação de bandas em regiões mais baixas do espectro, então seria uma técnica mais adequada para esse tipo de caracterização. Nessa tabela, temos alguns exemplos das bandas características da ligação de complexação de algum compósito de coordenação, de metais com o grupo amino, principalmente. A gente pode ver que as bandas no infravermelho e no Raman, elas são próximas de 400 cm-1 e no Raman algumas vezes menores. E como no infravermelho 400 cm-1 é o limite de detecção,
Isso significa que o Raman seria uma técnica mais adequada, onde essas bandas ficariam mais nítidas do que ficariam no infravermelho. Os compostos que serão analisados nesse projeto, eles foram fornecidos pelo grupo da professora doutora Maribel Navarro e são estudados por serem potenciais metalofármacos tendo atividade biológica. Os metalofármacos, eles são medicamentos à base de metal e podem ter atividade biológica contra protozoários, bactérias e células cancerígenas, por exemplo. E o interesse em estudá-los ocorre principalmente por conta da reatividade do centro metálico com biomoléculas poder ser ajustado pela escolha adequada dos ligantes e também pelo fato desses metalofármacos poderem ter toxicidade menor para células humanas quando comparados aos ligantes livres. Um dos artigos já publicado pelo grupo mostra a síntese desses dois complexos de zinco com o itraconazol. O itraconazol ele é um composto orgânico que já tem atividade antifúngica conhecida. O objetivo da sua complexação com zinco é aumentar a sua eficácia, diminuindo a dose que tem que ser ingerida e diminuindo a sua toxicidade para com as células humanas. Os complexos, que foram sintetizados, eles mostraram um amplo campo de ação contra protozoários e fungos, mas principalmente contra os protozoários das espécies Leishmania amazonensis e Trypanosoma cruzi, mostrando severas alterações na estrutura celular das promastigotas e até mesmo a morte celular. Então, é muito importante a caracterização da ligação de complexação nesses compostos para garantir que a síntese deles foi bem sucedida. Os complexos que foram fornecidos para serem analisados nesse projeto são complexos de cobre com ligantes orgânicos cetoconazol, clotrimazol, fluconazol e itraconazol. Esses complexos eles já foram caracterizados pela espectroscopia de ressonância magnética nuclear, espectroscopia de absorção na região do infravermelho e espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível. Então, dessa forma, a espectroscopia Raman ela vai incrementar essa caracterização, fornecendo informações específicas sobre a ligação de complexação desses complexos. O objetivo desse projeto é verificar a eficácia do uso da espectroscopia Raman para a caracterização da ligação de complexação de compostos de cobre 2+, com os ligantes cetoconazol, clotrimazol, itraconazol e fluconazol. E temos como objetivos específicos obter os espectros Raman dos ligantes, dos complexos sintetizados e dos complexos de partida, analisar os surgimentos de bandas características da complexação e determinar a eficácia do uso da espectroscopia Raman. Os complexos que serão utilizados nesse projeto são o complexo de partida de cobre com fenantrolina e os complexos sintetizados de cobre com clotrimazol, cetoconazol, itraconazol e fluconazol. Para a obtenção dos espectros serão utilizados dois espectrômetros, o FT Raman Bruker RFS 100, com radiação excitante 1064 nanômetros, faixa de potência de 5 a 1000 mW e intervalo espectral de 70 a 4000 cm/-1. E o outro espectrômetro é o Bruker modelo sem terra, com radiações excitantes em 532, 633, 785 nanômetros, faixa de potência para 532, 633 nanômetros de 0,2 a 20 mW, para 785 nanômetros de 1 a 100 mW, com intervalo espectral para 532 e 633 nanômetros de 100 a 3.500 cm/-1 e para 785 nanômetros de 100 a 1.600 cm/-1. Dessa forma, a primeira parte do projeto é estudar a melhor radiação excitante, potência e tempo de acumulação para cada amostra para uma otimização da obtenção dos espectros. Como foi dito, será estudadas as melhores variáveis para a obtenção dos espectros. As amostras que serão utilizadas, elas serão sólidas e terão massa variando de 1 a 5 mg e não vai ser necessário nenhum preparo de amostras. Os espectros obtidos dos complexos sintetizados vão ser comparados com os dos ligantes do complexo de partida e com o da literatura. Por conta das incertezas epidemiológicas, esse projeto
pode se tornar uma revisão bibliográfica. Essa é a proposta de cronograma, né? No primeiro mês vai ser estudados os melhores variáveis para obtenção do espectro, e os espectros eles vão ser obtidos entre abril a junho, né, por conta do tempo de utilização da sala do espectrômetro, que muitas vezes pode estar ocupado. A análise dos espectros ela vai ser feita entre maio e julho, que é uma parte mais complicada do projeto, e a preparação da apresentação vai ser feita entre junho e agosto. Mais uma vez, esse cronograma pode mudar se o projeto virar uma revisão bibliográfica. Por fim, eu gostaria de agradecer à professora doutora Maribel Navarro e ao doutorando José Aleixo pelo fornecimento das amostras e às agências de fomento CNPq, FAPEMIG e CAPES. Muito obrigada pela atenção. Muito bom. Sofia já ligou a câmera dela. Agradecer a apresentação. Eu queria te agradecer, Gustavo, por ter me orientado e pedir desculpa por qualquer coisa que possa ter acontecido nesse período. Muito obrigada, tá? Que isso. Eu queria, então, abrir para a gente, se alguém tiver perguntas para a Sofia, para a gente continuar aí a nossa sessão de discussão. Aparentemente, ninguém tem dúvida, Sofia. A última apresentação sofre desse problema, né? Todo mundo está cansado e com fome já. Na verdade, eu só quero dar uma palavra de apoio, Sofia. O projeto é muito bom, realmente, não tem dúvida, está bem claro, né? O que vai ser feito. E, ao mesmo tempo, agradecer a você, Gustavo, aí pela maestria, né, em conduzir essa turma aí. Sei que não é fácil. Então, a gratidão imensa por ter dado apoio, não só ao Pedro, mas a todos os estudantes. O Alexandre Cunha, ele vai fazer uma pergunta, mas eu vou responder rapidamente para o Marconi aqui, né? Eu tenho que fazer uma piadinha, né? Porque tudo que envolve Raman é mais legal, então todo mundo já entendeu tudo, então a gente já sabe, né, que vai dar tudo certo. Mas sobre o seu comentário dos alunos, foi muito bom participar dessa turma. Eu queria já de antemão agradecer a eles, mas eu vou falar com mais detalhes no fim da sessão, depois que a gente acabar aqui a discussão com a Cecília. Alexandre, você quer fazer a sua pergunta? Fica à vontade. Olá, pessoal. Então, na verdade, Sofia e Gustavo, não é bem uma pergunta, né? Eu só queria começar aqui a última apresentação. Eu queria parabenizar todos os estudantes que fizeram a apresentação hoje, né, que estão com esse projeto Zoom. E vamos ver se no projeto 2, né, aqueles que envolvem a parte experimental, se realmente vamos conseguir entrar no laboratório e fazer essa parte experimental. E isso daqui é um grande crescimento para vocês, né? Espero que tudo dê certo aí. E estamos aí esperando o projeto 2 agora, né? O projeto 1 parece que já está encerrado. E vem o projeto 2 agora. Parabéns, né, ao Gustavo aí por coordenar essa disciplina, né? E vamos ver aí, projetos 2 também. Grande abraço para vocês. Obrigado, Alexandre. Eu queria, então, agradecer muito a Sofia, né, pela apresentação. Eu vou fazer aqui o meu papel de fazer a minha salva de palmas solitária aqui para ela também, né? E aí, com isso, a gente encerra a nossa sessão, né? O que eu queria, então, só antes de parar de gravar, responder um pouco mais ao comentário tanto do Marconi agora do Alexandre também, né? Na verdade, foi muito fácil trabalhar com essa turma, né? Foi muito, muito tranquilo. Nós tínhamos um número consideravelmente maior de alunos inicialmente, mas, infelizmente, muitos alunos não conseguiram levar adiante né,
essa empreitada, né, de fazer os projetos. Então, nós chegamos aqui com 5 pessoas que conseguiram levar isso até o fim. Eu queria, então, agradecer nominalmente, né, a Ana Carolina, a Juliana, a Paola, ao Pedro e a Sofia, né, por todo o empenho aí ao longo do semestre, cada um com temas bastante variados, né, o que mostra também, né, o quão ampla é as nossas possibilidades de trabalho aqui no departamento. E queria desejar muito para eles, né, para todos que estão aí, agora que a gente está encerrando o Projeto Zoom, muito sucesso no trabalho no Projetos 2, né? A gente sempre tenta estar lá para ver o que aconteceu no final das contas, né? Com todas as propostas feitas, a gente quer agora conhecer, né, o produto final dessas apresentações, né? E com a luta que vocês fizeram numa situações muito, muito complicadas, né? Vocês conseguiram até o fim, então eu queria dar meus parabéns para vocês. O Alexandre quer falar, e o Marconi também quer falar. Eu acho que o Alexandre pediu primeiro pela ordem que apareceu aqui para mim, depois o Marconi. Gustavo, na verdade eu esqueci de baixar a mãozinha aqui. Então é o Marconi. Desculpa. Sem problema. Pode falar, professor. Então, na verdade, Gustavo, vendo este cenário, eu perdi a primeira apresentação, peço até desculpas, eu tinha um compromisso, uma consulta de 9 às 10, então cheguei correndo para poder ligar o computador e pegar aí. Perdi a primeira apresentação, acho que da Fabiola, né, se não me engano? Da Ana Carolina. Ana Carolina. Mas, assim, olhando os trabalhos, sem, assim, ficar jogando confetes, são trabalhos realmente que vai aquém de trabalho de conclusão de curso, né? Todos os trabalhos apresentados são trabalhos, assim, de nível de excelência. Eu acho que isso é importante, né, a gente ressaltar. Todos os trabalhos certamente poderiam ser utilizados para desenvolver dissertações de mestrado. E isso prova, né, o nível, né, da disciplina, o nível dos estudantes, o nível da motivação e o nível da inserção e da busca. Então, todos estão de parabéns, já são vencedores, na minha opinião, né, pelo fato de já ter apresentado essa proposta. Muitos deles não tiveram oportunidade de desenvolver a iniciação científica, né? Então, é o primeiro contato, né, com a parte científica. Isso, com certeza, vai fazer um grande diferencial na formação. Isso aí já mudou, já houve mudanças, né, no cognitivo dos estudantes. E, realmente, você aí com essa maestria, né, conduzindo essa turma, o maestro, né, conduzindo aí essa harmonia, essa sinfonia, né, de estudantes, muito bacana. Só tenho a parabenizar a todos, sem exceção, e torcer, né, torcer para que tudo dê certo, principalmente para aqueles que vão desenvolver atividades laborais, né, que vão para o laboratório, né, e ter que realmente, né, desenvolver essa atividade que a gente sabe que, em função da pandemia, que ainda nos é uma incógnita, né, espero que não seja um gargalo, né, um impedimento de que os trabalhos possam vir a ser desenvolvidos com o devido cuidado. Então, um grande abraço para todos aí, parabéns mais uma vez a todos pelas apresentações. Muito bom. Muito obrigado, professor. A presença de vocês também engrandece demais aqui a nossa apresentação. Os questionamentos são sempre muito bem-vindos. Eu vou, então, encerrar aqui a nossa gravação